Glória. Pai do Senhor, queridos. Aqui quem vos fala é o missionário da cidade de Petrolina. Então, uma palavra para teu coração. Uma palavra para você que está desenganado. Para você que está abalado. Para você que está se achando o melhor um zero à esquerda. Para você que olha para um lado, olha para o outro e diz: ninguém me ama. Tem algo que te ama, tem algo que é precioso que te ama. Deus te ama. Pode muitos não acreditar no teu chamado, mas vai chegar um tempo que todos vão se admirar. Então a palavra para o seu coração, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 1, que tem como tema e subtítulo a vocação e a primeira visão de Jeremias. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Meu irmão, esta palavra é poderosa. A Bíblia diz que o povo que era eleito, o povo de Israel, era uma nação que Deus levantava homens cheios do Espírito para falar com o povo. E a Bíblia diz que quando agora Salomão morre, vai se dividir dois reinos, reino do norte e reino do sul. E a idolatria vai se espalhar agora em Israel. Alguém vai trazer os costumes de cidade vizinho para dentro de Israel. Israel que era uma cidade eleita, Israel que era uma cidade de adoradores, já não é mais a cidade de adoradores. A Bíblia diz que é neste contexto agora que vai agora entrar Jeremias. E Deus agora vai falar uma pronúncia com o profeta Isaías. A Bíblia diz que Deus agora, quando se depara com Isaías, vai falar: Isaías, o povo trouxe a iniquidade para dentro de Israel. E a povo agora já não quer mais me adorar. O povo já não quer mais saber que o rei de Israel sou eu. Pois bem, a Bíblia diz que é neste período que Deus agora vai levantar um menino chamado Jeremias. Se Deus mandasse Isaías ir, todos sabemos, porque Isaías já era um profeta conhecido, já era um homem que todos sabiam que era homem de Deus. Mas Deus agora vai levantar um menor para que confundir a nação, para confundir aquela geração. Por quê? Porque o pecado tem subido até a narina do Senhor Jesus Cristo. E o povo já não é mais um povo de adoração. O povo agora vai pagar costumes dos ciclos vizinhos de Egito, de Babilônia. Vai agora começar a oferecer incensos e holocaustos a deuses que não falavam, a deuses que eram imagem de barros, Deus de Eglon, Deus Zebu, Deus Baal. A Bíblia diz que é neste período que Deus agora vai levantar Jeremias. E todos sabemos que no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1, a palavra do Senhor vai se dirigir a Jeremias e vai dizer: levanta-te e desce na casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas pronúncias. Em hebraico sabemos que a palavra pronúncia é a voz. Deus estava dizendo: vai descer lá na olaria, que lá eu falarei contigo e tu ouvirás a minha voz. A Bíblia diz que agora Jeremias vai descer a olaria. E quando Jeremias desce na olaria, vai se deparar agora com o oleiro trabalhando com um maquinário, fazendo um processo do barro, e agora vai construir um vaso. E a Bíblia diz que quando Jeremias olha para aquele vaso, a Bíblia diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. Entenda isso aqui. A minha, a sua Bíblia, ela não vai distorcer a palavra. A minha, a sua Bíblia, ela não diz que o oleiro quebrou o vaso. Não, a Bíblia diz: o vaso se quebrou na mão do oleiro. E eu já vou abrir parênteses aqui para a tua vida. Tem pessoas que estão se quebrando, tem pessoas que estão se quebrando na mão do oleiro e tá achando que é o oleiro que está quebrando. Sabe o que Deus está dizendo? Volta ao primeiro amor, volta à essência da vida, volta à essência que tu sentia do Espírito. Bota a tua vida no altar, porque a Bíblia diz que não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Talvez nós estamos se quebrando e estamos achando que é Deus que está fazendo o processo em mim e você. Não. Às vezes, meus queridos, é porque deixamos os mandamentos do Senhor para trazer mandamentos profânicos, para trazer idolatria. A Bíblia diz que é neste período que
Deus vai levantar Jeremias. Porque, missionário Cal, me diga, eu vou te dizer, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, olha para cá, que quando é um período de colapso espiritual, uma adoração a outros deuses, a Bíblia diz que agora o pecado sobe até a narina do Senhor. E Deus agora vai levantar Jeremias. Todos sabemos que Jeremias nasce numa cidade chamada Anatote, mas ele não vai se criar. Com um certo tipo de idade, Jeremias vai se mudar agora para a cidade de Judá com seu pai Euquinhas. A Bíblia diz que o pai de Jeremias, Euquinhas, era sumo sacerdote. A Bíblia diz que é neste período que Jeremias vai ser levantado. E sabemos que na cidade de Judá tem escola de profeta e tem escola para sacerdote. Porque Deus não pegou um profeta dentro da escola e um sacerdote dentro da escola. Sabe por quê? Porque Deus não está atrás de quem tem teologia. Deus está atrás de quem tem a essência do Espírito. Deus não está atrás de quem fala dialogante ou quem fala umas palavras bonitas, não. Deus está atrás de homens e mulheres cheios do Espírito, que não tem medo de botar o dedo na cara da idolatria e mandar o povo voltar ao primeiro amor. É desses que Deus está atrás. A Bíblia diz, que agora Jeremias vai ficar confundido e confuso, porque sabemos que Jeremias não tinha estatura. E Jeremias, quando foi levantado como profeta pela mão do Senhor, a Bíblia diz que agora Jeremias vai contender com Deus e vai dizer, mas Senhor, eu não tenho idade para ser sacerdote. Imagina o profeta, irmão, porque naquela época, para ser sacerdote era de 25 anos para frente, e Jeremias tinha 15 anos de idade, mas é nesse período que Deus vai levantar. E a Bíblia diz que Deus olha para Jeremias e diz, Jeremias, eu não preciso de uma opinião do homem para levantar quem eu quero levantar, Jeremias. E Jeremias, eu não preciso de uma opinião do homem para o que eu vou dizer ou o que eu quero, Jeremias. A Bíblia diz agora que Jeremias vai agora contra o pecado, contra a idolatria, e o seu próprio pai, que era sacerdote, vai começar a repreender. Nos dias de hoje, eu já abro parente, tem pessoas que só porque tem uma patente maior do que a sua, acha que é melhor do que você. Tem pessoas que tem uma patente maior do que o seu e acha que Deus é só com ele. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Saúl tinha estatura e Saúl tinha anel no dedo, mas deixou da essência, e Deus pega Davi para confundir Saúl. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou levantando uma geração de pequenos para confundir quem está achando que é grande. A Bíblia diz que Jeremias está agora contra o pecado para o povo se arrepender, e o povo não está ouvindo a voz de Jeremias. O que eu entendo neste contexto é que a Bíblia vai dizer neste período que vai ter uma decadência espiritual. Um homem chamado Nabucodonosor vai se levantar, e a Bíblia diz que quando este Nabucodonosor ele invade a cidade do Egito, ele toma a cidade do Egito, e a Bíblia vai dizer agora que ele vira a maior potência daquela época, aonde Nabucodonosor chegava com seus exércitos ou matava o exército inimigo e dominava a cidade. É neste período que Deus está mandando o povo se converter através da vida de Jeremias, porque ia ser uma decadência de colapso espiritual, aonde Israel ia sofrer e Jerusalém ia ter muitas perdas. A Bíblia diz que agora Jeremias vai ser agora caluniado, vai ser perseguido. No dia de hoje, quando eu e você começar a falar da palavra do Senhor, a verdade, no dia de hoje, quando eu e você começa a pregar sobre a corrupção, sobre a idolatria, muitos homens vão se levantar contra a minha, a tua vida. Homens que dizem ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas é cheio do Espírito maligno. A Bíblia diz que Jeremias está agora contra a corrupção. E quem é que vai começar a apontar Jeremias? Os próprios da casa de Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias está dizendo: vai chegar um tempo de colapso, onde vai se levantar um reino, e este reino vai ser um colapso para Israel. É neste contexto agora que ninguém não está dando crédito a Jeremias. Começa a caluniar, começa a perseguir. Jeremias é posto em cisterna igual José. Se paramos para ler o contexto de José e o contexto de Jeremias, vai se bater um contexto com divisão
visões da mesma época, que foi um sofrimento tanto para José como para Jeremias. A Bíblia diz que agora Jeremias está contra a idolatria e vão passar 40 anos e a profecia de Jeremias vai se cumprir. Quem é que vai invadir Israel? Um rei chamado Nabucodonosor. Pela primeira invasão de Nabucodonosor na cidade de Israel, a Bíblia diz que ele vai matar a casa de Israel, os soldados de Israel, os homens de guerra de Israel. E junto com estes homens, quem é que está posto? Um homem chamado Daniel. Junto com Daniel naquela época estavam 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, se tinha uma coisa que Nabucodonosor sabia, era quem era homem de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás não tem medo de quem anda de terno. Satanás não tem medo de quem anda de todo no paletó de gravata. Satanás não tem medo de quem tem agendas para fora, ou muito mais nome em agenda. Se tem uma coisa que Satanás tem medo e fica com vergonha, é de se deparar com homens de Deus cheios do Espírito. A Bíblia diz que agora vai ser levado em cativo. Daniel, junto com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vão ser levados em cativo para a Babilônica. E a Bíblia diz que um segundo período vai ser dado a Nabucodonosor, ao seu exército, para invadir Israel pela segunda vez. E quando ele entra dentro de Israel, que se instaura seus exércitos contra o exército de Israel, ainda sobrou alguns. A Bíblia diz que neste período Nabucodonosor vai dar outra decadência espiritual. E quem é que ele vai se deparar? Com um homem chamado Ezequiel. A Bíblia diz que Nabucodonosor, quando se depara com Ezequiel, vai levar Ezequiel agora para a Babilônica. Ezequiel agora vai ser preso em cativo. E a Bíblia diz que quando Ezequiel está num presídio junto com 10.000 homens, junto desses 10.000 homens tinha profeta e sacerdote, tinha homens que carregavam ainda a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Ezequiel está agora com a mesma pregação de Jeremias, para que o povo não se prostrasse, para que o povo se arrependesse. A Bíblia diz que um terceiro período vai ser dado para uma terceira invasão em Israel. A Bíblia diz que quando este Nabucodonosor vai invadir pela terceira vez, a Bíblia diz que quem é que está em círculo vizinho à província de Israel? Jeremias, na cidade de Judá. De Israel para Judá dava 6 quilômetros, 1 légua. A Bíblia diz que Jeremias está clamando a Deus. E quando Nabucodonosor invade a cidade, quem é que está agora orando de joelho? Jeremias. E a palavra de Jeremias era orando pelo seu povo, para que Deus o libertasse e Deus matasse o exército inimigo. E quando aquele exército de Nabucodonosor invade pela terceira vez, a Bíblia diz que os muros de Jerusalém e de Israel vai cair e vai matar alguns dos soldados. Pois bem, Nabucodonosor vai ficar enraivado e vai voltar para a Babilônica. E quando ele volta para a Babilônica, agora ele vai levantar uma estalta. E quem é que ele vai botar para pedir, para clamar e para se prostrar? O povo de Israel e ciclo vizinho. A Bíblia diz que neste período que Israel já tinha morto o seu exército, Deus vai pegar Ezequiel dentro do presídio babilônico e vai levar em espírito até no vale de ossos secos, sequíssimo. A Bíblia, quando diz uma pronúncia de vale de ossos secos e estado sequíssimo, é porque os ossos eram pisados e dele já estava em decomposição. E neste período que Deus vai levantar Ezequiel em espírito no meio do vale. Mas olha para cá, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor vai reunir os administrador das orquestras dele, e também vai agora reunir prefeitos, vai governadores, vai reunir agora reinos de círculos vizinhos para se postar diante daquela estalta, para se curvar diante da estalta. Mas a Bíblia diz que quando ele vai se deparar com esta nação, para que quando os instrumentos tocassem, todos se prostrassem, quem é que está no meio da multidão? Sadraque, Mesaque e Abednego. E Nabucodonosor, a pronúncia era essa: quando os instrumentos tocar, aquele que ficar de pé vai ser lançado nesta fornalha, e esta fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Mas quem
quem é homem de Deus e é mandado onde tem fogo, o fogo tem que se acalmar. Quem é homem de Deus e é mandado onde tem presídio, Deus entra dentro do presídio e leva ele para pregoar no outro lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Não há essência das coisas, porque a essência das coisas é Deus. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor vai dar uma pronúncia e os instrumentos vai ser tocado, gaita, zabumba, pífaro vai ser tocado. A Bíblia diz que é que está de pé e não se depara com aquela imagem e se prostra. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer? Para de querer se prostrar diante do inimigo. Para de estar baixando a tua retaguarda. Para de estar ficando curvando a tua cabeça achando que o problema é maior do que tu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Moisés levantava a cabeça, o exército de Israel e os hebreus iam para frente, mas quando Moisés se curvava, o exército perdia. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você estiver de cabeça baixa, você perde, mas quando você tomar a atitude de levantar a cabeça, aí Deus se levanta do trono de seis, Satanás. Agora quem mexe nela não é tu, quem mexe na vida dele não é você, mas quem é que está quebrando o protocolo é Deus. Sabe por quê? Porque Deus viu que você tomou uma atitude. É na atitude que você vai vencer, é na atitude que Deus vai se revelar. Para cada ação uma proporção, uma reação. Deus está prestando atenção para você tomar uma decisão e uma reação, porque quando você tomar uma reação e uma proporção e se estabelecer em ordem de homem ou mulher cheia do Espírito Santo de Deus, aí Deus está dizendo: esta peleja não tem que pelejar, porque eu pelejarei por vós e vós calará, oh glória. Fica aí esta meditação para todos que vão ouvir este vídeo, e vocês meditem nesta palavra. Quando o exército querer te enfrentar, não baixe a sua retaguarda, porque Deus está a trabalhar a seu favor. Amém? Glória ao Senhor, queridos. Aqui quem vos fala é o missionário da cidade de Petrolina. Então, uma palavra para o teu coração. Uma palavra para você que está desenganado, para você que está abalado, para você que está se achando o melhor no zero à esquerda, para você que olha para um lado, olha para o outro e diz: ninguém me ama. Tem algo que te ama, tem algo que é precioso que te ama. Deus te ama. Pode muitos não acreditar no teu chamado, mas vai chegar um tempo que todos vão se admirar. Eu tenho uma palavra para o seu coração, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 1, que tem como tema e subtítulo: a vocação e a primeira visão de Jeremias. A palavra de Jeremias, filho de Euquinhas, dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Meu irmão, esta palavra é poderosa. A Bíblia diz que o povo que era eleito, o povo de Israel, era uma nação que Deus levantava homens cheios do Espírito para falar com o povo. E a Bíblia diz que quando agora Salomão morre, vai se dividir dois reinos, reino do norte e reino do sul. E a idolatria vai se espalhar agora em Israel. Alguém vai trazer os costumes de cidade vizinha para dentro de Israel. Israel que era uma cidade eleita, Israel que era uma cidade de adoradores, já não é mais a cidade de adoradores. A Bíblia diz que é neste contexto agora que vai agora entrar Jeremias. E Deus agora vai falar uma pronúncia com o profeta Isaías. A Bíblia diz que Deus agora, quando se depara com Isaías, vai falar: Isaías, o povo trouxe a iniquidade para dentro de Israel, e a povo agora já não quer mais me adorar. O povo já não quer mais saber que o rei de Israel sou eu. Pois bem, a Bíblia diz que é neste período que Deus agora vai levantar um menino chamado Jeremias. Se Deus mandasse Isaías ir, todos sabemos, porque Isaías já era um profeta conhecido, já era um homem que todos sabiam que era homem de Deus. Mas Deus agora vai levantar um menor para que confundir a nação, para confundir aquela geração. Por quê? Porque o pecado tem subido até a narina do Senhor Jesus Cristo. E o povo já não é mais um povo de adoração. O povo agora vai pagar costumes dos ciclos vizinhos, de Egito, de Babilônia. Vai agora começar
a oferecer incensos e holocaustos a deuses que não falavam, a deuses que eram de imagem de barros, Deus de Egron, Deus Zebu, Deus Baal. A Bíblia diz que é neste período que Deus agora vai levantar Jeremias. E todos sabemos que no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1, a palavra do Senhor vai se dirigir a Jeremias e vai dizer: levanta-te e desce na casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas pronúncias. Em hebraico sabemos que a palavra pronúncia é a voz. Deus estava dizendo: vai descer lá na olaria, que lá eu falarei contigo e tu ouvirás a minha voz. A Bíblia diz que agora Jeremias vai descer a olaria. E quando Jeremias desce na olaria, vai se deparar agora com o oleiro trabalhando com o maquinário, fazendo um processo do barro, e agora vai construir um vaso. E a Bíblia diz que quando Jeremias olha para aquele vaso, a Bíblia diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. Entenda isso aqui. A minha, a sua Bíblia, ela não vai distorcer a palavra. A minha, a sua Bíblia, ela não diz que o oleiro quebrou o vaso. Não, a Bíblia diz: o vaso se quebrou na mão do oleiro. E eu já vou abrir parênteses aqui para a tua vida. Tem pessoas que estão se quebrando, tem pessoas que estão se quebrando na mão do oleiro e estão achando que é o oleiro que está quebrando. Sabe o que Deus está dizendo? Volta ao primeiro amor, volta à essência da vida, volta à essência que tu sentia do Espírito. Bota a tua vida no altar, porque a Bíblia diz que não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Talvez nós estamos se quebrando e estamos achando que é Deus que está fazendo um processo em mim e você. Não. Às vezes, meus queridos, é porque deixamos os mandamentos do Senhor para trazer mandamentos profânicos, para trazer idolatria. A Bíblia diz que é neste período que Deus vai levantar Jeremias. Porque, missionário Cal, me diga, eu vou te dizer, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, olha para cá, que quando é um período de colapso espiritual, uma adoração a outros deuses, a Bíblia diz que agora o pecado sobe até a narina do Senhor. E Deus agora vai levantar Jeremias. Todos sabemos que Jeremias nasce numa cidade chamada Anatote, mas ele não vai se criar com um certo tipo de idade. Jeremias vai se mudar agora para a cidade de Judá com seu pai Euquinhas. A Bíblia diz que o pai de Jeremias, Euquinhas, era sumo sacerdote. A Bíblia diz que é neste período que Jeremias vai ser levantado. E sabemos que na cidade de Judá tem escola de profeta e tem escola para sacerdote. Porque Deus não pegou um profeta dentro da escola e um sacerdote dentro da escola. Sabe por quê? Porque Deus não está atrás de quem tem teologia. Deus está atrás de quem tem a essência do Espírito. Deus não está atrás de quem fala dialogante ou quem fala umas palavras bonitas, não. Deus está atrás de homens e mulheres cheios do Espírito, que não tem medo de botar o dedo na cara da idolatria e mandar o povo voltar ao primeiro amor. É desses que Deus está atrás. A Bíblia diz, que agora Jeremias vai ficar confundido e confuso, porque sabemos que Jeremias não tinha estatura. E Jeremias, quando foi levantado como profeta pela mão do Senhor, a Bíblia diz que agora Jeremias vai contender com Deus e vai dizer: mas Senhor, eu não tenho idade para ser sacerdote. Imagina o profeta, irmão, porque naquela época para ser sacerdote era de 25 anos para frente, e Jeremias tinha 15 anos de idade. Mas é nesse período que Deus vai levantar. E a Bíblia diz que Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu não preciso de uma opinião do homem para levantar quem eu quero levantar, Jeremias. E Jeremias, eu não preciso de uma opinião do homem para o que eu vou dizer ou o que eu quero, Jeremias. A Bíblia diz agora que Jeremias vai agora contra o pecado, contra a idolatria, e o seu próprio pai, que era sacerdote, vai começar a repreender. Nos dias de hoje, eu já abro parente, tem pessoas que só porque tem uma patente maior do que a sua, acha que é melhor do que você. Tem pessoas que tem uma patente maior do que o seu e acha que Deus é só com ele. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Saúl tinha estatura e Saúl tinha anel no dedo, mas deixou da essência, e Deus pega Davi para confundir
de Saul. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou levantando uma geração de pequenos para confundir quem está achando que é grande. A Bíblia diz que Jeremias está agora contra o pecado para o povo se arrepender, e o povo não está ouvindo a voz de Jeremias. O que eu entendo neste contexto é que a Bíblia vai dizer neste período que vai ter uma decadência espiritual. Um homem chamado Nabucodonosor vai se levantar, e a Bíblia diz que quando este Nabucodonosor ele invade a cidade do Egito, ele toma a cidade do Egito, e a Bíblia vai dizer agora que ele vira a maior potência daquela época, aonde Nabucodonosor chegava com seus exércitos ou matava o exército inimigo e dominava a cidade. É neste período que Deus está mandando o povo se converter através da vida de Jeremias, porque ia ser uma decadência de colapso espiritual, aonde Israel ia sofrer, Jerusalém ia ter muitas perdas. A Bíblia diz que agora Jeremias vai ser agora caluniado, vai ser perseguido. No dia de hoje, quando eu e você começa a falar da palavra do Senhor, a verdade, no dia de hoje, quando eu e você começa a pregar sobre a corrupção, sobre a idolatria, muitos homens vão se levantar contra a minha, a tua vida. Homens que dizem ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas é cheio do Espírito maligno. A Bíblia diz que Jeremias está agora contra a corrupção. E quem é que vai começar a apontar Jeremias? Os próprios da casa de Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias está dizendo: vai chegar um tempo de colapso, onde vai se levantar um reino, e este reino vai ser um colapso para Israel. É neste contexto agora que ninguém não está dando crédito a Jeremias. Começa a caluniar, começa a perseguir. Jeremias é posto em cisterna igual José. Se paramos para ler o contexto de José e o contexto de Jeremias, vai se bater um contexto com divisões da mesma época, que foi um sofrimento tanto para José como para Jeremias. A Bíblia diz que agora Jeremias está contra a idolatria, e vão passar 40 anos e a profecia de Jeremias vai se cumprir. Quem é que vai invadir Israel? Um rei chamado Nabucodonosor. Pela primeira invasão de Nabucodonosor na cidade de Israel, a Bíblia diz que ele vai matar a casa de Israel, os soldados de Israel, os homens de guerra de Israel. E junto com estes homens, quem é que está posto? Um homem chamado Daniel. Junto com Daniel naquela época estava 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, se tinha uma coisa que Nabucodonosor sabia, era quem era homem de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás não tem medo de quem anda de terno. Satanás não tem medo de quem anda de todo no paletó de gravata. Satanás não tem medo de quem tem agendas para fora, ou muito mais nome em agenda. Se tem uma coisa que Satanás tem medo e fica com vergonha, é de se deparar com homens de Deus cheios do Espírito. A Bíblia diz que agora vai ser levado em cativo. Daniel, junto com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vão ser levados em cativo para a Babilônica. E a Bíblia diz que um segundo período vai ser dado a Nabucodonosor, ao seu exército, para invadir Israel pela segunda vez. E quando ele entra dentro de Israel, que se instaura seus exércitos contra o exército de Israel, ainda sobrou alguns. A Bíblia diz que neste período Nabucodonosor vai dar outra decadência espiritual. E quem é que ele vai se deparar? Com um homem chamado Ezequiel. A Bíblia diz que Nabucodonosor, quando se depara com Ezequiel, vai levar Ezequiel agora para a Babilônica. Ezequiel agora vai ser preso em cativo. E a Bíblia diz que quando Ezequiel está num presídio junto com 10.000 homens, junto desses 10.000 homens tinha profeta e sacerdote, tinha homens que carregavam ainda a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Ezequiel está agora com a mesma pregação de Jeremias, para que o povo não se prostrasse, para que o povo se arrependesse.
a Bíblia diz que um terceiro período vai ser dado para uma terceira invasão em Israel. A Bíblia diz que quando este Nabucodonosor vai invadir pela terceira vez, a Bíblia diz que quem é que está em círculo vizinho à província de Israel? Jeremias, na cidade de Judá. De Israel para Judá dava 6 quilômetros, 1 légua. A Bíblia diz que Jeremias está clamando a Deus. E quando Nabucodonosor invade a cidade, quem é que está agora orando de joelho? Jeremias. E a palavra de Jeremias era orando pelo seu povo, para que Deus o libertasse e Deus matasse o exército inimigo. E quando aquele exército de Nabucodonosor invade pela terceira vez, a Bíblia diz que os muros de Jerusalém e de Israel vai cair e vai matar alguns dos soldados. Pois bem, Nabucodonosor vai ficar enraivado e vai voltar para a Babilônia. E quando ele volta para a Babilônia, agora ele vai levantar uma estalta. E quem é que ele vai botar para pedir, para clamar e para se prostrar? O povo de Israel e ciclo vizinho. A Bíblia diz que neste período que Israel já tinha morto o seu exército, Deus vai pegar Ezequiel dentro do presídio babilônico e vai levar em espírito até no vale de ossos secos, sequíssimo. A Bíblia, quando diz uma pronúncia de vale de ossos secos e estado sequíssimo, é porque os ossos eram pisados e dele já estava em decomposição. E neste período que Deus vai levantar Ezequiel em espírito no meio do vale. Mas olha para cá, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor vai reunir os cenáculos, os administrador das orquestras dele, e também vai agora reunir prefeitos, vai governadores, vai reunir agora reinos de ciclos vizinhos para se postar diante daquela estalta, para se curvar diante da estalta. Mas a Bíblia diz que quando ele vai se deparar com esta nação, para que quando os instrumentos tocassem, todos se prostrassem, quem é que está no meio da multidão? Sedaque, Mesaque e Abednego. E Nabucodonosor, a pronúncia era essa: quando os instrumentos tocar, aquele que ficar de pé vai ser lançado nesta fornalha, e esta fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Mas quem é homem de Deus e é mandado onde tem fogo, o fogo tem que se acalmar. Quem é homem de Deus e é mandado onde tem presídio, Deus entra dentro do presídio e leva ele para pregoar no outro lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Não há essência das coisas, porque a essência das coisas é Deus. A Bíblia diz que quando este Nabucodonosor vai dar uma pronúncia e os instrumentos vai ser tocado, gaitas, zabumba, pífero vai ser tocado, a Bíblia diz que é que está de pé e não se depara com aquela imagem e se prostra. Sedaque, Mesaque e Abednego. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer? Para de querer se prostrar diante do inimigo, para de estar baixando a tua retaguarda, para de estar ficando curvando a tua cabeça achando que o problema é maior do que tu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Moisés levantava a cabeça, o exército de Israel e os hebreus iam para frente, mas quando Moisés se curvava, o exército perdia. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você estiver de cabeça baixa, você perde, mas quando você tomar a atitude de levantar a cabeça, aí Deus se levanta do trono de ser Satanás. Agora quem mexe nela não é tu, quem mexe na vida dele não é você, mas quem é que está quebrando o protocolo é Deus. Sabe por quê? Porque Deus viu que você tomou uma atitude. É na atitude que você vai vencer, é na atitude que Deus vai se revelar. Para cada ação uma proporção, uma reação. Deus está prestando atenção para você tomar uma decisão e uma reação, porque quando você tomar uma reação e uma proporção e se estabelecer em ordem de homem ou mulher cheia do Espírito Santo de Deus, aí Deus está dizendo: esta peleja não tem que pelejar, porque eu pelejarei por vós e vós calará, oh glória. Fica aí esta meditação para todos que vão ouvir este vídeo, e vocês meditem nesta palavra. Quando o exército querer te enfrentar, não baixe a sua retaguarda, porque Deus está a trabalhar a seu favor. Amém?